Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Caio Burgreve, você pode não me conhecer, mas eu garanto que um dia você vai. Estou aqui gravando esse vídeo para fazer comentários sobre o que aconteceu essa semana na política. Algumas coisas muito importantes aconteceram para as eleições do ano que vem. Eu julgo essa semana como uma das mais importantes deste ano, e a semana que provavelmente vai dar início para uma nova etapa para 2022. Pois bem, aí a semana começou com João Amoedo aceitando o convite para ser pré-candidato pelo Partido Novo. Nós vimos posicionamento de duas artistas muito importantes no cenário brasileiro, influenciadoras de grande renome, convocando, pedindo uma terceira via para 2022. Eu falo da atriz Juliana Paes e da ex-BBB Sara Andrade. Ambas sofreram ataques de tanto petistas e esquerdistas que querem o Lula eleito em 2022, quanto de bolsonaristas que querem a reeleição do presidente Jair Bolsonaro em 2022. E eu vou comentar passo a passo de cada um desses assuntos e por que eles são muito importantes, não só para esse ano, mas também para o ano que vem como um todo. Pois bem, vamos começar falando de João Amoedo. João Amoedo, para quem não sabe, é fundador do Partido Novo, e que promete trazer uma renovação no cenário político, um discurso de combate à velha política, combate à corrupção, combate a privilégios políticos, uma liberalização da economia e do país como um todo, trazendo mais liberdades para o povo brasileiro. E Amoedo concorreu já pelo próprio partido em 2018 para ser presidente do Brasil. Ele não teve um bom desempenho, não vamos negar isso, mas ele tinha propostas muito boas que poderiam mudar todo o cenário político do país, não só político como econômico e social, e infelizmente acabou não ganhando por um desespero da direita, nós da direita, de querer derrotar o PT, e acabamos elegendo Jair Bolsonaro. Agora ele volta ao cenário político, sendo aceito pelo Partido Novo, as eleições dentro do Congresso do partido para concorrer à presidência em 2022. Ele foi convidado por 40 congressistas do Novo, vai concorrer também com Thiago Mitraldi, que é deputado federal também pelo Partido Novo, que para mim também é um dos melhores deputados que nós temos hoje no Congresso, mas eu prefiro mais João Amoedo concorrendo às eleições do que Thiago Mitraldi, pela experiência do João Amoedo. Já concorreu, como bem eu já disse, para presidente, é um nome mais conhecido que Thiago Mitraldi e tem essa casca mais grossa assim para concorrer às eleições. Ele tem o apoio de pessoas que são importantes no cenário político, como Sérgio Moro, o juiz que foi traído por Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, também Danilo Gentili, que comediante, apresentador de TV, um excelente comentarista político que nós temos hoje em dia, né? Ele se manifesta muito politicamente em sua conta no Twitter, defende propostas muito boas, assim como o Partido Novo e João Amoedo, não tem medo de ser atacado, de ser cancelado, seja pela direita bolsonarista ou pela esquerda. É uma pessoa que não tem medo de expressar sua opinião, e que para mim também deveria ser candidato à presidência, mas com essa pré-candidatura do João Amoedo, eu acredito pessoalmente que Danilo Gentili não será candidato, mas talvez concorrer a vice-presidente junto com o João Amoedo, talvez a ser deputado federal, né? Como a gente sabe, o Kim Kataguiri está trazendo essa trindade para enfrentar o bolsopetismo em 2022, que é composta pelo João Amoedo, pelo Danilo Gentili e pelo ex-ministro Sérgio Moro. Eu consigo ver um cenário de grande esperança com esses três nomes para a política no ano que vem. Infelizmente não são candidatos populares por conta da dicotomia criada por bolsonaristas e petistas para 2022. Só se fala em Bolsonaro e em Lula, mas ninguém nunca parou para pensar que há sempre uma terceira via em qualquer eleição. Nós não somos uma democracia bipartidária. Temos vários partidos, vários candidatos concorrendo e sempre acabam os mesmos em segundos turnos, né? Um candidato da esquerda, que geralmente é o pior dos candidatos, e um candidato de centro-esquerda ou centro-direita, aí no caso de Jair Bolsonaro, de extrema-direita, do outro lado. E eu faço um questionamento para vocês. Vocês querem mesmo Bolsonaro reeleito
ou Lula de volta ao poder. Se você não quer nenhum dos dois, eu peço que você pare de pensar que vai haver um segundo turno entre os dois. Muitas pessoas, assim como você, que ainda tem uma esperança de um país que não tenha o menos pior na presidência, mas que tenha o melhor, porque o Brasil merece o melhor candidato eleito e não o menos pior. Eu reforço que você não acredite nesse discurso, porque sempre há uma terceira via, né? Não concorrem apenas dois políticos. Nós não somos que nem os Estados Unidos, em que sempre há um republicano e um democrata na final das eleições. Eu pergunto para você que vai votar em Lula e Bolsonaro: por que você vai votar em Lula e Bolsonaro? Por que insistir nos mesmos candidatos de sempre? Ambos populistas, não agregam a nada à população, defendem a velha política, apesar de discursarem contra. Eles não estão contra o sistema que já persiste há muito tempo na política. Eles só alimentam esse sistema, no caso do Lula com o mensalão e com o petrolão, e do Bolsonaro agora com o tratolão. E se nós vamos apostar neles, nós nunca vamos renovar nosso cenário político. Essa que é a grande verdade. O lema agora da nossa terceira via é um país sem Bolsonaro, sem Lula, sem Covid e sem corrupção. Nós sabemos que o governo do PT, iniciado pelo governo Lula em 2002, foi um governo catastrófico. Por 2 décadas no poder, destruiu a economia do país, alavancou os índices de corrupção. Nós hoje somos um dos países líderes em corrupção no mundo, nós somos referência nisso, infelizmente. Nós tivemos um governo que mentia, financiava ditaduras, financiava outros países, como se o Brasil já estivesse perfeito. Então, o Lula pensava que nós já estamos bem, vamos financiar obras na Angola, por exemplo. O Lula que hoje fala em vacina, fala em combate ao Bolsonaro, mas que em 2014, junto com o Ronaldo Fenômeno, afirmou que não se faz Copa do Mundo com hospitais. Quem diria, né? Agora estamos em 2021, precisando de hospitais urgentemente, porque estamos em uma das crises que vai superar todas na história da humanidade. A crise do Covid é algo seríssimo, que afetou não só a saúde pública dos países, mas também as economias e as formas de disposição das sociedades. E vem um candidato à presidência defender a vacina, defender medidas sanitárias, mas que na época de Copa do Mundo aqui no Brasil disse que hospitais não fazem Copa do Mundo. E do outro lado nós temos Bolsonaro, que foi contra o Plano Real, se diz defensor da família brasileira, mas na verdade defende a sua família, né? Nós temos 4 filhos de Bolsonaro, os 4 envolvidos em escândalos de corrupção ou atividades ilícitas. Nós temos um Jair Bolsonaro que foi eleito sob um discurso liberal, que na verdade nem foi ele que fez, porque a grande parte da campanha dele ele ficou hospitalizado depois do atentado da facada. Então a campanha ficou sobre, eu lembro muito bem nessa época, existiam os marqueteiros do Bolsonaro nas redes sociais espalhados por todo o país, que divulgavam propostas liberais que o governo iria tomar, combate à corrupção. Mas hoje nós vemos totalmente o contrário. O governo não fez nenhuma privatização. O ministro Paulo Guedes não quer privatizar, porque há privatizações que eles podem fazer sem aval de Congresso ou de qualquer outro órgão. Eles podem fazer, mas não o fazem por não querer. Bolsonaro acabou com a Lava Jato, acabou com a imagem, ou tentou acabar, né? Porque para mim Sérgio Moro ainda tem uma imagem muito forte. Ele sim merece ser defendido com unhas e dentes, porque ele enfrentou o sistema de cara e alma. Mas o Bolsonaro foi lá, nomeou ministro, forçou sua saída ao querer interferir politicamente em ações da Polícia Federal e comemorou quando o STF votava a suspeição de Sérgio Moro no julgamento do Lula. Ou seja, se você, bolsonarista, ainda acredita que o Lula se livrou por conta do STF, você está enganado. Lula se livrou por conta do STF e de Bolsonaro. Vale lembrar que o ministro indicado por Bolsonaro votou a favor da suspeição do Sérgio Moro.
Ou seja, num ato de vingança, Bolsonaro soltou Lula, soltou Eduardo Cunha por consequência, soltou outros políticos presos na Lava Jato, só por vingança contra Sérgio Moro. Por que que eu insisto tanto na terceira via? E é aí que entra Juliana Pass e Sara Andrade. Bom, tudo começou quando a Juliana Pass decidiu esclarecer seus posicionamentos políticos, comentando em alguns posts e gravando um vídeo. E nesse vídeo ela deixou claro que ela não é nem Bolsonaro e nem Lula. E eu sou do time da Juliana Pass, porque eu também não sou Bolsonaro nem Lula, né? Aí vem alguns artistas, vou citar 2 exemplos aqui só para tentar ser bem breve, julgarem a Juliana Pass porque ela se posicionou dessa maneira, né? O primeiro deles é o Felipe Neto, que é um serzinho bem do hipócrita. Primeiro, ele defende que não há uma dicotomia entre liberalismo e comunismo no mundo, e que isso é um sintoma de pessoas que pensam como a Juliana Pass, mas que o discurso dizendo que em 2022 ou nós vamos ter o governo Bolsonaro de volta ou o governo Lula, o que é meio estranho o Felipe Neto dizer isso. Felipe Neto, eu concordo um pouquinho com você, tá? Eu também acredito que não há só liberalismo e comunismo. Há várias outras correntes econômicas, sociológicas, políticas em todo o globo. Mas é meio hipocrisia, né? Você defender só que haja uma dicotomia aqui no Brasil, mas em correntes de pensamento você acredita que não há, né? Ainda você disse, o que é engraçado, você disse que a neutralidade se você é neutro, você é fascista por conivência e todas essas baboseiras que você diz, né? E é engraçado, porque a Juliana Pass em nenhum momento estava neutra, né? Muito pelo contrário, ela se disse bem clara, eu não sou nem Bolsonaro e eu não sou nem Lula. Ela disse claramente isso. Ela quer um governo liberal, ela quer um governo que respeite as liberdades de cada cidadão brasileiro. Ela quer um governo que combata a corrupção, que invista na saúde e na ciência, que invista em vacinas, que acabe com a Covid, que tenha um líder que fale bem, que represente bem, que seja, como ela disse, belo nas palavras. E me diz, não é isso que o Brasil está precisando? Recuperação econômica, recuperação da imagem diplomática no exterior, uma reformulação do sistema de saúde. Não é isso que o Brasil está precisando hoje? É meio engraçado você dizer, você cobrar artistas para se posicionarem, no seu caso, se posicionarem contra o governo Jair Bolsonaro. E aí quando alguém se posiciona contra o Bolsonaro, mas também é contra o Lula, você começa a julgar. Mas tudo bem, já era de se esperar algo vindo de uma pessoa como você. Aí vem um outro artista que eu particularmente não conhecia e não conheço, é um ator chamado Ícaro, que aparentemente ele trabalha com a Juliana Paes, não sei, corrijam-me se eu estiver errado. E ele comenta o seguinte, ele comenta que a Juliana Paes está vivendo numa bolha, ela nunca passou fome, ela nunca teve dificuldades, nunca foi parada pela polícia, e que tudo que ela defende é de uma bolha, que ela tem privilégios para defender aquilo. Ícaro, eu vou te questionar uma coisa. A Juliana Paes está defendendo uma reformulação política, que é a ascensão de uma nova política, que é ideias novas sendo aplicadas na política. Por que ela defender isso é estar numa bolha, enquanto você e outros artistas defendem o mesmo sistema econômico que está, não só econômico, político e social, né? Está há mais de 2 décadas no poder, essa velha política estadista, e ainda persistem os problemas. Por que defender algo que está dando errado há mais de 20 anos? Será que não é isso estar numa bolha ideológica ainda? Será que não é isso defender privilégios? Porque essa velha política financia e deixa rolar vários privilégios para políticos, né? Ex-presidentes ganham dinheiro, mesmo não estando fazendo nada da vida. Por que defender ideias novas é estar numa bolha? Até onde eu sei, você pensar fora da caixa, ter ideias novas, é você sair da bolha. E a Juliana Paes só defendeu as coisas que o Brasil precisa. O brasileiro precisa de liberdade para trabalhar, para se expressar, precisa
ter acesso a uma saúde de qualidade, precisa ter um presidente que represente bem ele no exterior, coisa que nem Lula e nem Bolsonaro fazem, porque ambos mentem, ambos trazem vergonha pro nosso país. Aí vem a Sara Andrade, que eu agora minha admiração por ela aumentou, porque antes ela se dizia bolsonarista. Para quem não acompanhou o BBB, sabe que ela durante o programa se dizia bolsonarista. E agora ela mudou de ideia, ela não quer um país com o Bolsonaro ou com o Lula. E cara, vamos parar de insistir na mesma coisa. A gente tá precisando de coisas melhores. O Caio Coppola, no debate com o Kim Kataguiri, comparou, disse que não há como equiparar moralmente Bolsonaro e Lula, né? Porque o Lula seria um pé quebrado e o Bolsonaro mão encravada. Primeiro que ele admitiu que o Bolsonaro não é nada perfeito, né? Ele admitiu que ele é mão encravada. E até onde eu sei, ninguém gosta de mão encravada. Mas a questão é o seguinte, esses caras da velha política, esses artistas, comentaristas políticos, essas figuras importantes da política que ainda estão no poder, eles querem que você, leitor, acredite que só tenha duas saídas. Ou Bolsonaro ou Lula. E as duas saídas favorecem o sistema, porque nenhum deles combate o sistema, né? O Lula com o mensalão e com o petrolão comprou cargos públicos. O Bolsonaro agora com o tratolão. Ambos acabaram com o combate à corrupção. Ambos não abriram a economia do Brasil para investimentos. Não liberalizaram a economia. Não garantiram mais liberdades para o povo brasileiro. Não abaixaram impostos. A educação com eles não melhorou. A saúde com eles piorou. A fome se manteve. Por que não fazer algo novo? Não há sentido manter algo que está há mais de décadas no poder e está dando errado. O governo do Lula foi um fracasso, sim. O governo Dilma foi um fracasso ainda maior. O governo Bolsonaro está sendo um fracasso tão horrível quanto foi o fracasso do governo Dilma. E é isso que eles querem que você faça crer. E só há duas saídas. E eu digo que não. Os artistas, as pessoas estão começando a acordar. Nós não temos só dois candidatos para 2022. Nós não temos só Bolsonaro e Lula. A Juliana Paz disse certo. A Sara disse certo. E as notícias não podem negar que uma terceira via está sendo formada. João Amoedo, Sérgio Moro, Danilo Gentili, Luiz Henrique Mandetta, o Partido Novo, o Movimento Brasil Livre. Nós estamos lutando para um país melhor. Nós queremos o melhor no poder. O brasileiro merece respeito. O brasileiro merece o melhor no poder. Nós não podemos cair nessa dicotomia que eles criaram. Até porque eles são os nossos funcionários. Nós colocamos eles lá. Nós pagamos o salário deles. Então não são eles que vão reger a política. Somos nós. Eles não mandam a gente calar a boca. Nós mandamos eles calarem a boca. A gente não deve babar ovo de político. Não deve. A gente deve cobrar políticos. Bom, para finalizar esse vídeo, eu peço encarecidamente para você que estava assistindo compartilhar esse vídeo. Não é por querer ganhar dinheiro com compartilhamento, curtida, não é nada disso. Eu não tenho interesse nenhum nisso. Porque é importante que as pessoas saibam que nós não temos só dois candidatos ano que vem. As pessoas precisam conhecer o que elas acham melhor para 2022. Muitos, e eu acredito que a maioria dos brasileiros não querem nem Lula nem Bolsonaro, mas vão votar em um para derrotar o pior deles, na visão delas. E não existe isso, dá para derrotar os dois com um candidato de terceira via. Vamos apoiar a terceira via, uma terceira via liberal, que defenda as liberdades de nós brasileiros. Nós precisamos disso. A gente não precisa do menos pior. A gente precisa do melhor. E Bolsonaro e Lula não são menos piores. Eles são a escória. Nós não precisamos disso. Eu conto com o seu apoio para construir um Brasil melhor a partir de 2022. Muito obrigado.